Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queremos louvar a Deus, pela vida do nosso diácono Jonatas. Quando eu o vi aqui, fiquei muito alegre, porque só Deus, irmãos, quem faz isso, e é coisa maravilhosa nos nossos olhos. E graças a Deus, irmãos, eu creio que ele vai terminar esse processo e estará tudo bem para a glória de Deus. Nós cremos que Deus, Ele já começou a obra, e aperfeiçoará, porque você cair sentado a 4 metros, só Deus, para segurar e não ter tido uma lesão maior na coluna, Então, a gente louva a Deus. Tem pessoas que caem andando, irmãos, fratura a coluna, Quebra a bacia, já imaginou? Então, a gente louva a Deus pela vitória que Deus tem dado ao seu servo, e eu creio que Deus continuará cuidando de tudo, amém, de tudo. A igreja continua orando, continua pedindo a Deus para que tudo dê certo em nome de Jesus. A igreja também continua orando por aqueles irmãos que estão enfermos, tem alguns irmãos que estão ainda debilitados, mas que nós cremos também que Deus dará vitória. É porque a gente não pode ficar compartilhando tudo o que a gente sabe, não é? Às vezes tem irmão que nos aborda e fala assim: pastor, olha, o caso está difícil, mas às vezes o irmão, ele escuta, conversa com o irmão que está enfermo e fica... Mas assim, eu já vi alguns irmãos, inclusive aqui do ministério, passar por algumas situações que parecia não ter saída, mas estão contando vitória para a glória de Deus. Amém? Estão contando vitória. Então os irmãos orem por aqueles que estão enfermos, orem por aqueles que estão ainda no leito, sem poder vir à igreja, sem poder participar por causa da enfermidade. E eu creio que Deus continuará conduzindo, continuará cuidando. Meus queridos irmãos, eu quero vos convidar neste momento para se colocar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo, aleluia, de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a oração do profeta Jonas no ventre do peixe. Nós estamos trazendo uma exposição do livro, já pregamos sobre a introdução, já fizemos uma exposição do capítulo 1, e hoje eu gostaria de convidar os irmãos para a gente meditar no capítulo 3, ou capítulo 2. Depois a gente no capítulo 3 e fechamos com o capítulo 4, permitindo assim o Senhor. Os irmãos que acharam, diga amém. Amém. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia, esteja nos acompanhando neste momento. Eu tenho certeza que esta palavra, ela falará poderosamente ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos.
Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã abandonaram aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Você pode orar comigo agora? Bendito Deus, graças te damos por esta rica oportunidade, Senhor, de aqui estarmos para meditarmos em Tua Palavra. Fala com a Tua igreja, fala com os Teus filhos, ministra a Tua Palavra aos nossos corações. Ó Deus, é o que nós te pedimos neste momento. Ó Senhor, que as Tuas palavras elas possam penetrar até a nossa alma. Eu oro também por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão no leito, Senhor, precisando urgentemente do Teu socorro. Ó Senhor, visita os Teus filhos, é o que eu te peço, Senhor. Visita aqueles que precisam de um milagre Teu, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Tome seu assento. Meus queridos irmãos, vamos falar hoje sobre a oração do profeta Jonas. Ele está neste relato aqui, ele está contando para a gente em forma de poesia a terrível experiência que ele teve dentro do mar e no ventre do grande peixe. Todos nós sabemos que no capítulo 1, Jonas, ele pede que os marinheiros lhe lancem nas águas, certo de que quando ele fosse lançado nas águas, o mar se acalmaria. Só que Jonas pediu para ser lançado nas águas, não porque Jonas queria apenas que a tempestade passasse. Jonas, ele pede para ser lançado nas águas porque ele sabia que morreria naquela tempestade. Ele preferia a morte do que ir até a cidade de Nínive levar a palavra. Ele preferia perder a vida do que cumprir uma ordem do Senhor. Observem os irmãos que no capítulo 1 o texto diz que a tempestade era tão forte que o navio estava a ponto de quebrar-se. Agora, imagine um navio que está a ponto de se quebrar, o que será de um homem lançado no meio dessa tempestade? Jonas sabia que morreria, porque Jonas havia desistido de Deus. Porque Jonas havia desistido da chamada, porque Jonas havia desistido de ir a Nínive, porque Jonas havia desistido de pregar a palavra de Deus. Mas o interessante é que Deus não desistiu de Jonas. Deus deparou um grande peixe para buscá-lo, porque Deus não desistiu dele. Jonas pensou que o mar seria a sua sepultura, mas ali Deus fez surgir um grande peixe
para socorrer o profeta, para levar o profeta para a sua missão, para salvar o profeta. Deus, ao ver Jonas ser lançado no mar, irmã Ivone, Deus preparou uma operação resgate, deu ordem à baleia, e foi lá, engoliu o profeta, e levou o profeta até a terra seca. Porque ainda que nós venhamos a desistir de Deus, Deus ele sempre prepara uma operação resgate para nos levar de volta ao centro da missão de Deus. O amor de Deus, ele sempre vai perseguir implacavelmente aqueles que têm uma missão a realizar. Por mais que você se esconda, por mais que você fuja, por mais que você não queira, quando Deus diz que quer, Ele move os céus e a terra para você cumprir os seus propósitos para a glória do seu nome. Veja comigo o verso de número 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Queridos, quando nós olhamos o capítulo 1, você não encontra Jonas orando, mas aqui diz o texto que Jonas orou ao seu Deus. Jonas está no meio de uma grande aflição. E aqui a gente aprende que na hora da aflição, ela deve produzir em nós a aproximação de Deus. A nossa aflição, ela deve nos levar para a presença de Deus. Jonas, quando estava nas profundezas das águas, dentro do ventre de um grande peixe, aflito, ele lembrou que precisava orar. Porque a aflição, ela serve para nos aproximar de Deus. A aflição, ela serve para nos levar para mais perto de Deus. Diferente do ímpio, viu? Às vezes a gente prega, eu já vi pessoas pregando, eu digo a gente, estou generalizando os pregadores. Às vezes a gente escuta alguns pregadores dizendo que quando acontecerem os flagelos da ira de Deus, quando Deus mandar dos céus, quando Deus mandar dos céus a tempestade, né? Quando Deus mandar dos céus os flagelos da sua ira, uma parte do mar se transformar em sangue, a lua se transformar em sangue, então Deus começar a abrir os selos e começar então a descer com os seus flagelos aqui na terra. A gente às vezes escuta algumas pessoas dizendo assim: quando eles verem isso, eles vão se converter. Quando eles verem então esses fatos, essas coisas acontecendo, os sinais da volta de Cristo se cumprindo, nação contra nação, peste, fome, guerra, a pandemia. Eu escutei muito no início da pandemia, essa pandemia aí é para converter as pessoas, é para que todos vejam os sinais, é para que todos vejam, mas não espere que isso vá converter as pessoas. Porque embora Deus derrame os sinais, há muitas pessoas que não se moverão dos seus pecados, permanecerão onde estão, e às vezes pior do que antes. Sabia disso? Veja comigo Apocalipse 9, verso 20. Apocalipse 9, verso 20. Quem achou pode ler para mim, viu? Apocalipse. Todos os homens, eu vou repetindo aqui para pegar quem está em casa. Todos os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram de quê? Pelo contrário, o que foi que eles fizeram? Não se arrependeram das obras de suas mãos
Não pararam de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata e de cobre, e de pedra, e de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Verso 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices, permaneceram no mesmo estado. Quando Deus mandou o quê? As pragas. Entendeu? Quando Deus manda os sinais, aqueles que estão às vezes mergulhados em prostituição, mergulhados em feitiçaria, mergulhados, né, na maldade, a Bíblia diz aí que eles vão permanecer no mesmo estado, eles vão olhar para os sinais e vão ignorar. Porque o ímpio, quanto mais aperta ele, mais ele parece que permanece onde está. Às vezes a gente fica dizendo assim, não, se a igreja operasse mais milagres, mais prodígios, as pessoas se converteriam. Mas a verdade, queridos, é que os sinais nem sempre vai ser, um sinal nem sempre vai servir como método de conversão para as pessoas. Elas vão permanecer no estado em questão, mergulhadas em seus pecados. Mas sabe o que é que um crente ele faz? Ainda que ele seja parado, encostado, ainda que ele esteja com as ferramentas enferrujadas, quando Deus aperta, que manda tempestade, que os marinheiros lhe lançam no mar, que ele vê a morte diante de si, que um grande peixe o engole, sabe o que é que o crente faz? Ele ora, ele busca a Deus, ele se volta para Deus, ele se inclina ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na hora da aflição, Jonas então se humilha na presença de Deus, porque embora Jonas esteja desobedecendo, Jonas sabe que ele pertence ao Senhor, que ele é de Deus e que Deus tem uma aliança com ele. Observem, irmãos, que Jonas do ventre do peixe, ele resolve orar, coisa que ele não fez no capítulo 1. Lembra que Deus disse assim, vai até Nínive, ele ficou de pé, desceu para Jope, mas não orou, comprou a passagem, mas não orou, entrou no navio, mas não orou, foi dormir uma soneca quando a tempestade se levantou, os marinheiros começaram a orar, e Jonas não vai orar, vai dormir um sono profundo. Os marinheiros o acordaram, disseram, Jonas, diz alguma coisa. E ele não quis dizer nada, tiveram que lançar sorte, para a sorte cair sobre ele. E ele então ser acusado de que ele era o causador do problema. E ele prefere ir para dentro do mar, mas não quer orar. Jonas é aquela pessoa difícil, irmãos, eu não me inclino, eu não vou ceder. Mas Deus estava na cola, dizendo, você se inclina, Jonas, porque você vai cumprir o meu propósito. Aí o profeta, que não orou em nenhuma ocasião dessa, quando esteve na profundeza do mar, no ventre do peixe, ele orou. Deus sabe exatamente aonde nos levar para nos fazer orar. Deus sabe nos fazer ler mais a Bíblia, nos fazer nos voltar mais para Ele, nos inclinar mais para o Senhor. Deus sabe, e Deus apertou Jonas de tal forma que ele esteve lá na profundeza do mar, atirado, engolido por um grande peixe. Então ali Jonas resolveu agora orar. Eu sei que a desobediência, irmãos, ela enfraquece o crente, ela enfraquece a vida de oração. Como é que Jonas ia orar quando desceu para Jope se ele estava com o objetivo de fugir? Não dá. Como é que Jonas vai orar se ele está lá fugindo do Senhor, os marinheiros querem se salvar, mas ele está fugindo de Deus, ele está de mal com os céus? Porque o crente desobediente,
ele termina enfraquecendo a sua vida de oração. Muitas vezes o Senhor permite que aquele que está afastado de sua presença sofra, para que ele volte para o caminho da oração, para que ele volte para a presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, as circunstâncias adversas, elas vão nos encurralar para nos levar para o caminho da oração, nos empurra para a presença de Deus. Veja comigo o verso de número 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Capítulo 2, verso 1, Jonas ora. O texto diz que ele vai orar. Do verso 2 em diante está narrando como ele orou. Mas ele já começa fazendo um resumo da sua oração, dizendo que Deus o ouviu. Irmãos, Deus ouve o grito da nossa oração. Se tem uma mensagem confortante, meu diácono Jonatas, na Bíblia, é saber que quando a gente ora, Deus ouve. Se tem uma mensagem que conforta os nossos corações, é saber que Deus escuta a oração de crente, irmãos. A oração não é apenas um exercício espiritual, mas a oração ela serve também para acalmar os vendavais da nossa alma. A oração é aquele momento que você fala com Deus. A oração é aquele momento que você liga a terra, você se liga ao trono de Deus. A oração é um diálogo com o Senhor. O texto diz que Jonas gritou em sua oração, ele clamou. O termo clamar aí significa gritar em alto som. Imagine Jonas dentro do ventre de um grande peixe gritando: Deus, eu vou cumprir a tua missão, me salva. Irmãos, Jonas ele grita, ele não ora em silêncio, como alguns profetas dizem: ora em silêncio para o diabo não ouvir tua oração, porque se o diabo ouvir tua oração vai atrapalhar a resposta. Já viu isso aí? Eu já vi profeta, os irmãos são pentecostais aqui, já viu isso já. O vaso chega e plá, 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 plá. Mulher, homem de Deus, não ora alto, porque o diabo vai ouvir e vai interromper a resposta. Será que o diabo tem poder mesmo de interromper, irmãos, a resposta do crente? Será que a Bíblia nos orienta mesmo a orar em silêncio, porque o diabo está ouvindo você orar? Será que é isso que a Bíblia diz mesmo para a gente? Será que a Bíblia ensina que a gente deve orar, nem balbuciar os lábios, porque o diabo está pertinho para ouvir? O que é que ela está dizendo? O que é que a irmã Ivone vai falar? Vou pegar o que ela vai dizer para atrapalhar. É isso que a Bíblia ensina mesmo? É isso que a palavra de Deus fala? Irmãos, em nenhum canto nas Escrituras você vai encontrar Deus dizendo, ou alguns apóstolos, ou um profeta ensinando que a gente deve orar baixo, que a gente deve orar em silêncio para que o diabo não escute. Em nenhum canto você vai encontrar isso. Isso aí não passa da ignorância de alguns, da falta de conhecimento de outros. Pastor, mas quando Daniel orou, não houve um empecilho na resposta dele? Houve um empecilho, verdade. Mas veja que em nenhum momento depois o anjo diz assim: Daniel, para que tu orou alto, homem? Não tem. O seu dever é orar, deixa que o resto Deus cuida. Se preciso for Deus ter que quebrar empecilhos na resposta da tua oração, Ele vai quebrar, mas aí é com Deus. Mas a Bíblia não nos ensina a orar em silêncio para o diabo não ouvir. A Bíblia não ensina isso, irmãos. Pare com essas coisas, viu? Você não pensava assim não, né? Teve até um dia que a irmã chegou e falou assim: pastor,
A gente não pode nem contar a benção toda no altar, porque o diabo escuta. Deixa o diabo ouvir, irmão. Você conta todinho que é para ele ficar humilhado mesmo. Saber que Deus é grande na sua vida e que seu testemunho abençoa outros para a glória do seu santo nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não tem aquela história, né? José não conta o sonho não, porque alguém vai te vender. Me diga se quem vendeu José atrapalhou o sonho de José. Atrapalhou ou não? Hã? Atrapalhou ou não? Por que não atrapalha? Porque o sonho não era de José. O sonho pertencia a Deus. José dorme e acorda depois de ter um sonho. Então é Deus que deu. E o Deus que deu pode contar à vontade. Fica tranquilo. Ainda que te vendam pensando que está atrapalhando os projetos, só te empurra para perto dele. Porque Deus é soberano em tudo aquilo que Ele faz. Amém. Então pare com essa história de que não pode contar, de que não pode falar, de que se alguém ouvir, o diabo vai... Pare com essas coisas que não é bíblico. Não é bíblico. Você não encontra em canto nenhum na Bíblia isso. Agora, se você não quer contar, amém. É um pessoal seu. Você está no direito de falar ou não. Mas esse negócio de não falar porque o diabo vai interromper, o diabo vai se interferir... Pare com essas coisas, né? Eu digo assim, pare, porque não só vocês estão ouvindo, eu sei que os irmãos aqui, pelo menos eu não ouvi, né? Não andam com esse pensamento, mas a gente sabe que existem muitas pessoas que têm essa ideologia. Eu acho interessante que Jonas gritou, irmãos. Ele estava lá dentro do ventre de um grande peixe, ele grita. O ventre aí do grande peixe sinaliza então que Jonas estava no ápice da sua aflição, na profundeza, no mais profundo. E ali ele clama ao Senhor. Ele chega a descrever o ambiente onde estava como inferno. Veja no verso 2. Ele diz: do ventre do abismo gritei. Em algumas versões está: do ventre do inferno gritei. A palavra inferno, que aparece em algumas traduções, ela foi inserida por Jerônimo, se não falha a memória. Ele, quando vai traduzir, ele coloca a palavra inferno. Foi a melhor palavra que ele achou para traduzir a palavra abismo, ou a palavra Sheol, que é uma palavrinha hebraica, que significa sepultura. Então não tem nada a ver com inferno literal aí, viu? Como na perspectiva do Novo Testamento. Então aqui Jonas está falando que ele estava como no mundo dos mortos. Ele já se considerava, inclusive há pregadores e que interpretam esse texto como Jonas dizendo que ele de fato morreu e foi ressuscitado no terceiro dia. Quando o peixe vomita ele fora, Deus ressuscita ele. Porque quando ele entra no ventre do peixe, quando ele diz isso aqui, literalmente ele está dizendo que já estava no mundo dos mortos. Ele morre. Essa é a ideia de alguns. Eu particularmente acredito que Jonas estava se referindo à profundidade da sua provação. Era como se estivesse lá. Era como se estivesse realmente morto. Mas lá onde ele estava, ele orou e Deus deu resposta a Jonas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele ouve a nossa oração. E se tem uma oração que Deus não rejeita, irmãos, é a oração de um coração quebrantado. Jonas estava quebrantado dentro do ventre do grande peixe. E ali ele resolveu orar. Resolveu buscar a presença de Deus. Verso 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Sabe o que é que a gente aprende aqui? Que Deus estava disciplinando Jonas. Deus estava disciplinando Jonas. Olha o que ele diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Mas, olha comigo o capítulo 1. O capítulo 1. Veja comigo o verso de número 15. O que é que diz o verso 15? Levantaram Jonas e o lançaram
E levantaram Jonas e lançaram Jonas no mar, e cessou o mar a sua fúria. Quem foi que lançou Jonas no mar? Os marinheiros. Foi eles que lançaram Jonas no mar. É isso ou não é que diz o texto? Mas na oração, Jonas disse que foi quem que lançou ele no mar? Vamos lá, verso 3, o que é que diz? O que é que diz? Pois me lançaste. Ele está falando com quem aí? Com Deus. No capítulo 1 diz que os marinheiros lançaram Jonas no mar. Mas no capítulo 2 Jonas ora dizendo: tu, pois, me lançaste nas profundezas das águas. A pergunta é: quem de fato lançou Jonas? Literalmente quem lança foi os marinheiros. Mas Jonas sabia que por trás dos marinheiros, quem estava lançando ele? Quem é que estava lançando ele? Deus. Agora, Jonas teria motivos, irmã Sueli, de ficar bravo com os marinheiros? De dizer assim: se eu sair daqui eu pego eles. Pego. Foi ele que me lançou no mar. Pego. Eles vão me pagar. Eu decorei a face dele. Quando eles me jogaram, eu olhei para ele estava sem máscara. Eu vou pegar um por um. Ele poderia fazer isso ou não? Não, porque ele reconhece que não foi os marinheiros que lançaram ele, foi Deus quem o lançou nas profundezas do mar. Agora, por que às vezes quando alguém puxa a tua orelha, você é o causador dessa tempestade, vou ter que puxar a tua orelha, vou te lançar no mar por causa disso, vou te disciplinar por causa disso? Por que você fica com raiva da pessoa que te aperta, que te exorta, que te orienta, que te puxa a orelha? Porque você não enxerga que por trás dele está Deus te disciplinando? Entendeu? Não? Eu preciso ser mais claro ou não? Porque às vezes a gente fica chateado. Parece que o Roberto fica me ligando para saber onde é que eu estou, onde é que eu fui. Aí fica bravo com ele, mas não entende que por trás dele Deus estava também te chamando a atenção, te exortando, estava também te chamando para perto dele. Então pare de ficar com raiva do pregador, do profeta, porque a mensagem foi dura, porque eu não gostei do que eu vi, porque a mensagem foi para mim, aquela mensagem foi para mim. Se foi para você, amém, se alimente, coma ela, fique mais forte, porque Deus só exorta, só repreende aquele que Ele ama. A nossa tendência natural é ficar com raiva dos marinheiros. Mas lembre-se que por trás deles estava o Senhor disciplinando a nossa vida. Irmãos, quando eu compreendi essa verdade, ainda jovem, lendo para o livro do profeta Jonas, toda vez que alguém me exortava, eu me alegrava. Eu disse: Deus está querendo algo comigo. Uma vez eu terminei de pregar e eu desci suado, pingando, irmão, dei o meu melhor. Aí um pastor chegou para mim e fez assim: você está pregando muito rápido. Você fala 30 minutos numa respiração, você vai morrer no altar. Por um momento eu fiquei: esse pastor não gostou da pregação. Eu dei meu máximo, eu fiz o melhor. Depois eu mesmo comecei a gravar eu pregando. Irmãos, eu concluí que eu estava falando mais de 30 minutos, não foi 30 só não. Numa respiração só. Já imaginou o que é você falar não sei quantas palavras numa respiração? Mas a dica daquele pastor foi tira e queda, irmãos. Tira e queda. Eu comecei a me disciplinar, a falar as palavras com mais calma, a usar o microfone com mais prudência. De vez em quando eu perco o controle, mas aquilo ali me serviu muito, muito mesmo. E eu compreendi que por trás da orientação daquele pastor estava Deus me disciplinando para que eu pudesse melhor servir ao reino dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
disciplina é prova de que Deus, Ele nos ama, irmãos. A palavra de Deus fala isso em Hebreus 12, verso 8, que Deus, Ele corrige a todos quantos Ele ama, diferente dos bastardos. Quando você vê um crente, que descrente, que faz o que quer e não vê Deus punir ele, Deus apertar ele, a Bíblia fala em Hebreus 12, verso 8, que ele é um filho bastardo, ou seja, não é filho. Não é filho, por isso que Deus nem liga. E esses crentes ainda são mais folgados. Ele chega para dizer assim: eu bebo, eu fumo e vou para a igreja no domingo e não estou na prova feito tu tá. Não teve um dia desses que uma irmã, eu não lembro, alguém me falou isso recentemente. Que a irmã, ela disse que enquanto eu estava na igreja só tinha minhas pernas inchadas. Agora que um pé na igreja, um pé no mundo, minhas pernas desinchou. A conclusão que ela teve. E eu fiquei pensando, Hebreus 12, 8, filho bastardo Deus não puxa a orelha, filhos bastardos Deus não acocha, Deus não aperta. Eu não estou dizendo que não vai ter momento que Deus vai dar uma cordinha para você ir, você quer, vá. Mas tem uma hora que Deus, Ele puxa você de volta, porque Deus corrige a todos quantos Ele ama. Hebreus 12, 8 diz assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Mas o filho, ele sempre será provado, porque o pai disciplina o filho, não é porque ele não gosta do filho, é porque ele ama o filho. O pai aperta o filho porque ama. Ele acocha porque ama, porque ele quer o bem do filho. Às vezes, irmão, Sarinha começa agora, né? Ficar mais sabininha, quer trelar. Ela quer ficar em pé, Jonatas, no espelho do sofá. Quer ficar em pé, no espelho do sofá. Aí quando eu vejo um reclame e tiro ela espernia, fica gritando. E eu fico pensando, né? Se ela soubesse o perigo que ela está correndo ali, ela não faria isso. Às vezes é a gente, irmãos. Deus nos aperta, nos disciplina, e a gente fica esperneando, achando ruim, fica bravo. Mas Deus está nos livrando de um mal maior. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se Deus está te disciplinando, se sinta amado por Ele. Aleluia. Verso 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Olha Jonas, desejoso de voltar para a igreja. Ele pergunta a Deus: porventura voltarei a ver o templo, porque aqui está difícil demais. Dentro do ventre do peixe está difícil, irmãos. Observem que Jonas, ele sente vontade de ver o templo. Jonas aqui, veja no verso 4 que ele diz: lançado estou de diante dos teus olhos. Lançado de diante dos olhos, o que Jonas está dizendo aí é que Israel, irmãos, ele tinha a compreensão de que ser abençoado por Deus é ter a face de Deus voltada para ele. Quando Deus dava as costas, era sinal de maldição. Mas quando Deus está olhando para você, é sinal de bênção. Então, Jonas está dizendo: lançado estou dos teus olhos. Ou seja, me sinto amaldiçoado, longe da tua presença. Irmãos, a maior tragédia do nosso pecado é que o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos lança fora da presença de Deus. Por isso que em Isaías diz que, Isaías 58, verso 2, que o que separa a nossa vida de Deus é o pecado. É Ele quem faz separação entre nós e o nosso Deus. Não existe nada mais perigoso, irmãos, do que Deus nos entregar a nós mesmos e nos dar aquilo que a nossa rebeldia procura. Olha, não tem nada pior do que eu dizer assim: faça o que você quer, eu autorizo você a fazer o que você quer.
Lembra lá em Romanos que a Bíblia diz que por causa da desobediência dos homens, da obstinação aos seus pecados, Deus o entregou. Quando o homem insiste no pecado, não tem punição maior que Deus deu ao homem do que dizer assim: está entregue, eu vou deixar você fazer o que você quer. Não tem nada pior, irmãos, do que Deus dar para nós aquilo que nós procuramos na loucura da nossa rebeldia. É a maior punição que Deus pode nos dar. É dar o que o nosso coração rebelde quer. Por quê, pastor? Porque o pedágio mais caro que o pecado nos cobra, irmãos, é dar ao homem aquilo que ele deseja. O pecado, o diabo, ele não pensa que ele está aí para não dar o que o coração do homem quer. O coração do homem quer a maldade, e o diabo está aí para dar isso. Ele é quem mais presenteia. Eu já falei aqui para os irmãos que toda vez que um crente pensa em pecar, o diabo deixa um táxi disponível. Hoje é Uber, né? Deixa o Uber disponível. Está aqui o Uber disponível para você ir realizar o seu pecado. O diabo, irmãos, ele vai sempre querer nos beneficiar para a gente se entregar aos nossos desejos. O pecado, ele é maligníssimo. Ele é pior do que a pobreza, é pior do que uma doença, é pior do que a solidão. O pecado é pior do que a própria morte. Porque uma doença pode nos separar dos familiares e pode nos separar desta terra, mas uma doença não pode separar a nossa alma da presença de Deus. Observem que a pobreza pode nos fazer ser desprezado pelos homens, mas não somos desprezados por Deus por causa da nossa condição financeira. Observem que a solidão pode nos afligir aqui, mas ela não nos separa da presença de Deus. Nem mesmo a morte pode nos separar de Deus. Paulo é quem fala isso. Não há nada no céu, nem na terra, nem anjo, nem principado. Não há qualquer coisa, aflição, tribulação, angústia, nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Cristo. Aleluia. Não podemos, irmãos, viver no pecado e ao mesmo tempo dizer que temos comunhão com Deus. Não dá. Porque a gente está numa geração difícil, viu? As pessoas vivem no pecado e dizem: eu tenho comunhão, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou do Senhor. Como, irmãos? Eu estava até falando com a minha esposa hoje pela manhã, como é incoerente, irmãos. Imagine hoje, sexta-feira, culto de Santa Ceia na igreja. Aí imagine que você é cantor. Aí você tem o seu compromisso com a igreja local onde você congrega. Aí você diz assim: hoje é ceia, mas não vou lá para a igreja não, vou para outra igreja fazer a obra. Mas se seu compromisso é aqui, a comunhão com esta igreja aqui, você vai fazer a obra no mesmo horário na outra igreja. Veja como as pessoas estão. Ela desobedece a ordem da igreja local, a comunhão da igreja local, e vai para outra igreja dizendo: estou em comunhão, vou fazer a obra. Como? Me explique como. Mas é o nível de evangelho que a gente está vivendo hoje. Do camarada que vai no Facebook e diz assim: fulano vai para o inferno porque ele está assistindo o jogo da Copa do Mundo. Mas o mesmo camarada, ele invade um terreno e constrói uma casa e ainda dá culto na casa. É esse tipo de evangelho que a gente está vivendo hoje. A gente está vendo esse tipo de evangelho, irmãos, de pessoas. Um dia eu fui convidado para um culto de ação e graça, e a irmã disse... Eu pedi para ela contar do começo ao fim, ela não quis contar nada porque era segredo. Aí eu fui para o culto foi uma bênção. O filho dela foi lá e agradeceu algumas bênçãos, mas não disse a fonte da bênção, não é? Aí tudo bem, se respeita. Eu fiquei sabendo depois que o motivo do agradecimento da irmã era porque seu filho tinha comprado alguns carros, algumas casas, uma casa para ela.
E depois eu descobri que ela estava agradecendo porque o filho dela assaltou um banco e deu tudo certo, estava tudo tranquilo, estava tudo na paz. Ela deu um culto de ação e graça. É esse tipo de cristão que a gente está vendo hoje, irmãos, que diz que é evangélico, que está em comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Irmãos, como? Como? Me explique isso, como? Então a gente vê, irmãos, que o pecado ele é maligníssimo, ele vai trazer uma anestesia para as pessoas, de tal forma que ela vai agora ficar num estado de pecado tão terrível, que elas já não vão se incomodar mais. Lembra da história do sapo que eu já contei aqui? O rapaz colocou o sapo na água morna, aí ele sentiu a água morna e pulou da água morna. Aí ele fez, já sei como é que eu vou torrar esse sapo. Botou a água fria, botou o sapo dentro e ligou o fogo. E aí o sapo, a água fria, achou a água gostosa, né? E o fogo aquecendo a água. Aí a água foi ficando morna e ele, que água morninha, coisa boa. E não foi saindo e foi ficando. E a água começou a ferver, morreu cozinhado. Entendeu? O crente, irmãos, o crente, quando ele está ligado com o céu, em comunhão com Deus, quando lança ele na água, ele percebe que a água é fria ou morna e logo procura se sair. Mas quando o crente, ele vai sendo convencido pelo mundanismo, pela carne, sabe o que é que acontece? Ele entra e quanto mais esquenta, mais ele se sente confortável. Quanto mais esquenta, mais ele se sente confortável. O resultado é a morte. Veja comigo o verso de número 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Irmãos, quando nós tentamos fugir de Deus, nós ficamos encurralados pelas circunstâncias. Olha o que Jonas vai dizer, me cercaram até a alma. Irmãos, não havia lugar nenhum para ele fugir. Jonas não estava fugindo de Deus? Não estava na rota de fuga? Deus colocou ele numa situação que ele se sentiu cercado até a alma. Para a direita não dá, para a esquerda não dá, fugir não dá. Jonas queria fugir de Deus, mas Deus cercou Jonas no profundo dos mares. Jonas não dava para ir para canto nenhum, porque Deus é aquele descrito no Salmo 139, que diz, irmãos, que Ele sabe de tudo. Ele sabe o nosso sentar e o nosso levantar, Ele sabe o nosso deitar, Ele sabe tudo da gente. Antes que qualquer palavra venha na nossa mente, Deus já sabe. Antes que você pronuncie qualquer palavra, Ele já conhece. A estrada da fuga de Deus está sempre repleta de muitos sinais. Deus mandou vento, mandou tempestade, mandou marinheiro, mandou uma grande peixe. Deus sempre coloca muitos sinais na rota de fuga, sinalizando que a gente precisa voltar para a sua presença. Verso 6, parte A. Desci até os fundamentos dos montes. Irmãos, o caminho da desobediência sempre vai nos conduzir a abismo mais profundo. Jonas vai dizer para a gente no verso 6 que desceu até os fundamentos dos montes, porque quem foge da presença de Deus só desce na vida. Jonas fugiu da presença de Deus, irmão, desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, e depois desceu para a profundeza dos mares, e depois desceu para dentro do ventre do grande peixe, porque quem foge de Deus, ele despenca a ladeira abaixo, só descendo, 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 descendo e descendo. Por isso que fugir de Deus é a pior opção que alguém pode tomar na vida. É sempre tomar o caminho de tudo dar errado. De tudo ser ainda mais complicado. A estratégia, irmãos, de fuga é uma corrida para o abismo, para as profundezas dos mares. 6, verso 6, parte B. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor
meu Deus. Irmãos, quando chegamos ao fundo do poço, de lá, a mão de Deus, ela ainda pode nos tirar. Aleluia. Veja que ele vai dizer que ele está lá no fundo do mar, nas profundezas da terra, mas ele diz: fizeste subir da sepultura. Em algumas versões, fizeste-me subir do inferno. Jonas saiu, irmãos, da sepultura, porque a mão de Deus pode nos tirar, ainda que estejamos no mais profundo abismo. Quando nós estamos numa situação que aos nossos olhos parece irremediável, Deus ainda se coloca de pé e faz milagre e nos tira das profundezas do abismo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente se sente, né, irmãos, encurralado por todas as circunstâncias no fundo do abismo, achando que nada mais vai dar certo. Parece que o mundo inteiro está então pesando sobre nós, mas quando a gente ora e fala com Deus, Deus ainda nos faz subir do mais profundo abismo. Deus ainda nos levanta das profundezas da terra. Deus ainda socorre o aflito e o necessitado que clama a Ele em meio às circunstâncias da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 7: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Irmãos, quando nós chegamos ao fim dos nossos recursos, devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Veja que Jonas, ele diz que quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ele se lembrou de quem? De quem? Do Senhor. Sabe o que é que ele está nos ensinando aqui? Que na hora da angústia, você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Lá na profundeza, ele lembrou-se: existe um Deus que eu sirvo e que pode mudar a minha história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos lembrar, irmãos, aquilo que nos dá esperança. Nas horas de angústias, nós precisamos lançar mão dos arquivos da nossa memória e buscar aquilo que nos dá alegria. Precisamos trazer à nossa lembrança aquilo que nos traz esperança. E observem que Deus se lembrou de Jonas, ou Deus socorre Jonas, porque ele lembrou de Deus no mais profundo abismo. Aleluia. Quando Jonas lembrou de Deus, lembrou também do templo. Quando Jonas lembrou do templo, Jonas lembrou das promessas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala também, irmãos, que quando a cidade de Jerusalém foi saqueada, quando a cidade de Jerusalém foi ferida, seus jovens foram mortos, os velhos foram pisados pelas ruas de Jerusalém. Uma nuvem pardecenta se formou sobre a cabeça de Jeremias, e naquele momento ele escreve Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá expectativa do futuro. Jeremias olhou para todo lado, Jerusalém destruída, não havia mais templo, mas ele lembrou daquilo que podia dar esperança para ele. Jonas se lembrou da misericórdia de Deus, irmãos. Aleluia. Jonas se lembrou que Deus é misericordioso. Veja o verso 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que ele é misericordioso. Devemos saber que toda forma de idolatria, irmãos, ela é também uma atitude de ingratidão a Deus. Observe que a idolatria é sempre uma atitude de ingratidão.
Jonas, ele está falando aqui da idolatria, irmãos. Aqueles que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que é misericordioso. Mas Jonas está falando também dele mesmo, porque ele foi idólatra quando fugiu de Deus. Jonas, irmãos, ao fugir de Deus, ele estava revelando pelo menos ou seja, na sua história inteira a gente vê pelo menos dois ídolos. Primeiro é a idolatria à pátria. Jonas amava tanto a sua nação que não acreditava que Deus podia salvar fora da sua nação. Ele era idólatra da sua própria pátria. Deus precisava trabalhar isso no coração de Jonas. Jonas pregava feito alguns nos nossos dias, meu diácono, dizendo assim: salvação só na minha igreja, salvação somente em Israel. Pregar para fora para quê? Os salvos estão aqui em Israel. Esse era o ídolo de Jonas. Orgulho, achando que Deus só salvava na igreja dele, na nação de Israel. Sabe qual era o segundo altar de idolatria de Jonas? A sua reputação. Deus disse: vai a Nínive e clama contra ela. Só que ele, sabendo que Deus iria perdoar a Nínive, como ficaria a sua reputação? Porque o profeta ia dizer: daqui a 40 dias Deus vai destruir a cidade. Aí daqui a pouco o povo se arrepende, Deus não destrói a cidade, ele fica pensando em minha credencial. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu profetizei que a cidade ia ser destruída e não vai mais ser destruída. E agora, como é que fica a minha reputação? Tem pregador, cantor, que é idólatra da sua própria reputação. Ele não quer profetizar, não quer pregar, não quer cantar, porque tem medo do que Deus pode fazer com a palavra que ele prega, irmãos. O pregador, o compromisso é anunciar a palavra, deixa que os resultados pertencem ao Senhor. É Deus que dá o resultado. Mas quando Jonas estava na profundeza dos mares, dentro do ventre do peixe, na lucidez espiritual, ele compreende a loucura e a inutilidade de sua desobediência a Deus. Então se volta para o Senhor. Porque a idolatria, irmãos, leva o homem a confiar em algo, em qualquer coisa que não seja o Senhor. Mas aquele que compreende que a idolatria é prejudicial, ele se volta para Deus e se arrepende do mal praticado, se arrepende do seu pecado. Aqueles que adoram os ídolos, irmãos, aqueles que adoram os deuses, eles na realidade, eles estão cometendo a pior tragédia que ele podia cometer. Porque, irmãos, veja, os deuses de pedra, de barro, de madeira, são produto das mãos deles. Agora eles vão se curvar diante de um Deus que ele criou. Como? É uma completa loucura. É realmente algo ilusório, né? Porque os deuses são totalmente impotentes. E a idolatria, ela é uma expressa ingratidão a Deus. É uma expressa maneira de dizer o quanto você não reconhece que Deus é Deus em sua vida e que foi Ele que fez. Porque, irmãos, a vida, a saúde, o pão, a água, o ar, os bens, a família, a salvação, tudo isso pertence ao Senhor. É Ele quem nos salva. É Ele quem cuida de tudo isso nas nossas vidas. Por isso que a gente deve tributar gratidão a Deus, atribuir a essas bênçãos ao próprio Deus, sabendo que Ele é a fonte de toda a bênção, que Ele é a fonte de todo o nosso bem. É Deus quem nos abençoa. É Deus quem derrama de sua graça sobre as nossas vidas e nos faz permanecer de pé. Para nós concluirmos, irmãos, o verso de número 9 mostra a Jonas, né, dizendo: mas a minha voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, que o que votei pagarei, ao Senhor pertence a
salvação. Ele está reconhecendo, agradecendo a Deus e reconhecendo que ao Senhor pertence a salvação. Verso 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Irmãos, devemos saber que só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nós nos voltamos para Deus. Quando Jonas se voltou para Deus, primeiro, ele ergue a sua voz de agradecimento. Segundo, ele diz que vai oferecer uma oferta de sacrifício. Terceiro, ele diz, eu vou pagar os votos. E quarto, ele reconhece que ao Senhor pertence a salvação. Deus é Deus de oportunidades, irmãos. Uma certa vez, um homem muito rico, que possuía bens, que possuía casas, que possuía uma grande fazenda, muito gado, vários empregados a seu serviço. Ele tem um filho, irmãos, filho único, o herdeiro de tudo que ele tinha. Mas esse herdeiro, ele era uma pessoa sem qualquer compromisso. Ele é uma pessoa que gostava de festa, gostava de baladas, gostava de amigos que ficavam bajulando ele para gastar o dinheiro que ele tinha. E o pai, muito preocupado com o estilo de vida do seu filho, ficou pensando, quando eu morrer, meu filho vai desperdiçar tudo, vai destruir tudo. Preocupado então com o filho, que não obedecia a voz do pai, que já tinha dado orientação, mas ele não obedecia. Na beira da morte, o pai chamou o filho e disse, filho, em breve eu vou partir, e você nunca me deu o prazer de obedecer a minha voz, de fazer o que eu te peço. Eu só vou te pedir uma única coisa, já que você não me obedece, quando eu morrer, faça só isso. Caso você venha desperdiçar todos os nossos bens, você deve por último ir lá naquela casinha onde eu preparei algo para você. E o pai foi lá e mostrou para o filho a casa, uma casinha velha. Dentro da casa tinha lá um gancho preparado, uma forca. Tava uma forca, irmã Ivone. O pai está dizendo, ali, se você perder tudo, vem aqui e tire a sua própria vida, porque você não é digno de nada, né? Como sinal de que você desperdiçou tudo, você vai me obedecer. Na última instância, você vai então entregar a sua vida a essa forca. E o filho olhou para aquilo, achou risonho, achou que o pai estava meio tentando a cabeça, mas foi embora. O pai, alguns anos depois, morre. O filho, na sua vida de loucura, na sua vida de amigos e mais amigos, para pagar as coisas, esse filho então desperdiçou todos os bens do pai, todos os bens. E agora ele então começou a refletir e pensar, se meu pai estivesse aqui, se eu tivesse dado ouvido aos conselhos de meu pai, e agora o que é que eu vou fazer para sobreviver? Eu já não tenho mais nenhum recurso, vou ter que vender a própria fazenda, já não tenho mais nada. E ele então começou a se lastimar, até que sentado em um certo dia na sua casa, já aflito, ele olhou e viu a casinha velha que o pai havia falado. Em lágrimas ele se dirigiu para a casinha velha, olhou para a forca e disse, só me resta agora obedecer o último conselho de meu pai, já que nenhum outro eu cumpri. Ele então subiu até a forca, olhou para ela e com os olhos em lágrimas, ele pulou para se enforcar. Quando ele pulou, ele já agonizando, o pau que foi usado pelo pai para aquela forca era oco. O pau se quebra, ele cai. Quando ele cai, começa a cair de dentro da própria madeira e do forro do teto da casa várias barrinhas de ouro escrito, eu estou te dando uma segunda oportunidade. E o filho, à medida que olhou para aquilo e foi olhando as barrinhas de ouro e vendo que o pai estava dando para ele a última oportunidade, ele cai em lágrimas.
porque Deus estava dando para ele uma segunda chance de recomeçar e de fazer tudo diferente. E foi isso que aquele filho fez. Tem hora que Deus, ele precisa, irmãos, nos levar ao mais profundo abismo. E de lá a gente ora e clama a Ele nos tira de lá e diz pra gente: eu estou te dando uma segunda chance. Fique de pé em nome de Jesus.